Queria chamar aqui o nosso primeiro palestrante. Eu vou usar minha colinha, gente. O Emerson Faria, ele é diretor de Relações com Investidores aqui na Sinqia, ESG. Ele tem mais de 25 anos de experiência como profissional, sendo mais de 12 anos na área de relacionamento com investidores. Ele foi responsável pelas áreas de RI na CESP, Banco ABC Brasil e Porto Seguro. E há 2 meses assumiu a área de RI e ESG na Sinqia. Então, hoje ele vai trazer, por favor, Emerson, obrigada. Ele vai trazer uma palestra de como mensurar o valor da sustentabilidade e o real impacto de uma companhia. Te passo aqui o passador. Valeu, obrigada. Obrigado. Bom, meu boa tarde, quase boa noite já a todos que estão presentes. E também para quem está assistindo a gente pela internet, ao vivo ou depois da ocorrência aqui do evento, né? Muito obrigado pela audiência e pela participação de todos. Bom, a ideia aqui é fazer uma introdução do evento, né, sobre o impacto da adoção de práticas sustentáveis pelas empresas, qual que é o impacto financeiro que elas podem ter, né? E antes disso, só fazer uma contextualização. Se a gente olhar historicamente, sustentabilidade sempre foi visto meio que como um centro de custo, né? Basicamente ligado à compliance das companhias, onde empresas que dependem, por exemplo, de concessões, têm que trabalhar a questão de licenças ambientais, licenças operacionais, ou mesmo como lidar com processos trabalhistas, multas ambientais e assim por diante. Então, toda vez que alguém chegava e falava numa reunião de comitê executivo do conselho, algo do tipo, a gente vai ter que ver essas questões aí sustentáveis, o pessoal já torcia o nariz, pronto, lá vem mais despesa, mais custo, mais conta para pagar, né? Então, infelizmente, isso ainda reina em muitas empresas, e muitas empresas ainda acham que quando se fala em sustentabilidade ou essas coisas de meio ambiente, está ligado a despesas. E, na realidade, eu espero que a gente mude de ideia. Se alguém ainda pensa assim, eu imagino que essa plateia aqui, ninguém pensa assim, né? A gente já percebe como isso vem evoluindo ao longo do tempo, mas a ideia é que a gente possa ver de uma maneira um pouco mais estruturada como isso mudou, né? Então, assim, vamos direto ao ponto. ESG. O que é ESG, né? O termo ESG, na prática, ele foi cunhado, né, em 2004 na ONU, numa reunião entre Kofi Annan e mais de 50 CEOs de bancos e gestoras de investimento. Mas como que chegou, por que eles fizeram essa reunião, né? Tem um pouco de contexto histórico nisso. Queria só falar rapidamente sobre o contexto que vem principalmente do social e no ambiental. A gente tem uma evolução da agenda da responsabilidade social corporativa. O termo CSR em inglês, né, ele foi cunhado em 1953 pelo economista Howard Bowen, que fazia pesquisa nessa área, onde ele trouxe a necessidade das empresas começarem a adotar algumas responsabilidades sociais, ligadas aos clientes, aos fornecedores, aos funcionários e assim por diante. E essa agenda foi se desenvolvendo ao longo do tempo, nos anos 70, 80, 90, né? E, em paralelo com essa trajetória de responsabilidade social corporativa, nós tivemos também a evolução da preocupação ambiental, que foi liderada principalmente pela ONU. Então, a gente tem aí a ONU publicando o primeiro relatório de meio ambiente em 1967 ou 68, não me lembro exatamente o ano, foi um desses 2 anos, mas em 72 nós tivemos a Conferência de Estocolmo, que foi a primeira conferência global para lidar com questões do meio ambiente. Quais os riscos que nós começamos a correr, ou começamos a identificar, pelo menos, ainda era tudo muito incipiente, muito no começo, né, até chegar hoje no que a gente fala de mudanças climáticas. Ao longo do tempo, acho que muitos aqui já vão lembrar da Rio 92, que foi no Brasil, colocou o Brasil em evidência, e foi discutido ali muita coisa, começaram a adotar algumas metas, né? Em 97 tivemos o protocolo de Kyoto, já começando a falar de gases de efeito estufa, créditos de carbono. Então, assim, essa agenda foi evoluindo, né? Tivemos também no meio acadêmico o John Elkington publicando em 93 ou 94 o Triple Bottom Line, que aí já começa a dar formato para o S e o G, que era o Triple Bottom Line, né? Os 3 Ps da sustentabilidade, que é o Profit, People e Planet. Meio ambiente, planeta
people, social, pessoas, e o profit, o lucro. Então, ele começa a sugerir uma agenda para as empresas em que elas não pensem mais somente no lucro, mas pensem também nas questões sociais e ambientais, né? E isso tudo acaba se convergindo em 2001 com as metas do milênio da ONU. Então, na Conferência Geral, aliás, a cúpula da ONU, em 2001, eles lançam as metas do milênio. Eram 8 metas para, até 2015, reduzir a pobreza para menos da metade, erradicar a fome, promover a igualdade, né, entre gêneros. Inicialmente só falava de gêneros masculino e feminino, nem tinha uma discussão tão abrangente como nós temos hoje, entre outras metas. E conforme os anos foram se passando, lembra que eu falei 2001, né? O Kofi Annan, que era o secretário-geral da ONU, ele viu que as coisas não estavam evoluindo, não estavam andando, né? Inclusive, chegou em 2015, quando eles se reuniram para ver o que tinha acontecido, e perceberam que nada funcionou, deu tudo errado, né? Precisamos rever tudo. Em 2015, inclusive, saiu um novo grupo de objetivos. São 17 objetivos que tem o deadline em 2030. Né? E dentro desses 17 objetivos, 169 metas, de forma muito mais factível, muito mais mensurável, muito mais detalhada, né? Mas vamos voltar aqui para o ESG. Daqui a pouco eu comento também das SDGs, né? Ou Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Então, ele reuniu em 2004 esse pessoal todo dos bancos, das gestoras, falou, gente, a coisa não está funcionando, o mundo, se continuar do jeito que está, vai acabar, não vai ter mais planeta, e nada melhor do que o poder do capital, né? Então, ele trouxe quem controlava a maior parte do capital do mundo e falou, o que vocês podem fazer para ajudar? Essa situação, isso é o que é esperado acontecer, em termos de tanto de transformações da sociedade como do meio ambiente, e desse encontro, daí saiu o termo ESG, que na realidade não é o termo, mas é um framework de como começar a cobrar das empresas responsabilidade social, ambiental. E o que eles trouxeram também, não só isso, mas também governança, né? Até quem já está lidando há bastante tempo com o tema, sabe que a governança está ali na base. Você não analisa como 3 pilares, mas governança na base, e os pilares vêm social, ambiental e também lucro, porque no final, uma coisa que eu quero deixar bem clara, ESG não é filantropia. ESG é estratégia. É estratégia ligada à sustentabilidade. As ações têm que causar impacto, mas também retorno, né? Então, né, nesse novo framework de análise, saiu daí o PRI, ou os Princípios de Investimento Responsável da ONU, em que as gestoras passaram a serem signatárias. E quando elas são signatárias, o que elas assumem? Elas assumem alguns compromissos. São 6 compromissos, 3 estão ligados diretamente a essa agenda ESG, que é o quê? Eles se comprometem a criar uma matriz de análise, considerando, além de desempenho financeiro e desempenho operacional, analisar também o desempenho social, ambiental e a governança. Então, as gestoras começam a criar essas métricas, e isso tudo demorou muito tempo para chegar no estado que está hoje mesmo, tá, gente? É uma coisa que ninguém sabia o que fazia ainda, ninguém sabia por onde começar, e outro compromisso entre eles era conversar entre si para desenvolver essa agenda, né? Outro compromisso que tem a ver com as empresas é eles se engajarem e começar a incomodar, entre aspas, os gestores das empresas, né? E promover o desenvolvimento dessa agenda e cobrar das empresas, né? E, inclusive, deixar de investir em empresas que não adotassem práticas mais sustentáveis, né? E quais são essas práticas? São diversas, eu vou citar algumas delas aqui, que está na nossa apresentação. No meio ambiente, por exemplo, tem a ver com consumo de energia, como transformar a matriz da energia que a empresa consome, mudar para fontes renováveis, controle da poluição, emissão de carbono, gases de efeito estufa, né? O que a empresa está fazendo para isso, medidas para diminuir o impacto das mudanças climáticas, gestão de resíduos sólidos, como que uma empresa de tecnologia como a Sinqia não tem tanto, mas quando a gente vê uma empresa, por exemplo, farmacêutica, né, de análise, a Fleury, por exemplo, ela tem um monte de resíduo ali, inclusive não é só sólido, com risco biológico, né? Como que eles tratam isso? Ou uma petroquímica, onde ela está jogando tudo no rio, como fazia antigamente, ou ela está começando a tratar isso daí,
né? Na agenda social, direitos humanos, e direitos humanos aqui é bem abrangente, né? A gente pode falar, inclusive, como que a empresa lida com os seus funcionários, como que ela lida com os colaboradores ou os fornecedores, como que ela lida com os clientes, né? Que respeito ela dá aos clientes, como ela age em relação a isso quando tem algum problema, né? E o que ela faz para evitar os problemas também, ou para promover itens como diversidade, inclusão, equidade, né? Então, isso tudo passa a ser cobrado das empresas, né? E, por fim, governança, né? Governança tem muito a ver, começa ali no conselho. Qual que é a diversidade desse conselho? Esse conselho representa os acionistas, representa a sociedade, né? Gestão de risco, né? Vamos voltar a pensar numa empresa como a Sinqia, que é super importante a questão de dados. Como que é a governança de dados da companhia? Né? O que ela faz para que não tenha nenhum vazamento de dados, né? E assim por diante. Então, esse é basicamente o framework ESG, né? E aqui eu plotei nesse slide como ele conversa com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU, né? E a gente vê que são metas, não, objetivos no caso, né? A ONU tem 17 objetivos, aqui vai dar mais de 17 porque alguns encaixam tanto em governança como em social, né? Ou às vezes em meio ambiente e social também e vice-versa. Então, assim, a gente tem esse framework todo conversando entre si, e as companhias hoje, elas têm trabalhado muito isso. Elas podem também, qualquer empresa pode ser signatária dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, elas podem assumir esses compromissos, e isso, inclusive, casa com a agenda ESG. E, na outra ponta, isso vai gerar valor para ela também, né? E aí, contando essa história toda, né? Antigamente, quem que se importava com agenda ESG ou desenvolvimento sustentável, agenda climática? Era basicamente os acadêmicos e aquelas pessoas, os ecochatos, né? Vamos colocar assim. Aquele, puta, já vim de novo falar disso. Quem nunca passou por isso que atire a primeira pedra? Eu já passei para não, de novo. Algum amigo meu veio falar desse papinho de novo, né? Só que esse papinho evoluiu, esse papinho cresceu, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê pessoas que estão querendo saber sobre isso, querendo saber o que está acontecendo, o que se trata. Eu mesmo, vira e mexe, eu sou do interior de São Paulo. Lá no interior, só empresas pequenas, né, bem menores e tal. Vem cá, que papo é esse de SG? Eu vi no seu LinkedIn que você tem alguma coisa a ver com isso. É interessante ver até a simplicidade das perguntas das pessoas, mas, por outro lado, é muito interessante como elas estão, sabe, procurando saber, querendo saber. E essa é uma das razões que a gente está aqui, para conhecer mais, saber como isso se desenvolve e como isso tem a ver com a nossa vida, né? Até eu peguei, fui lá no Google Trends, esse gráfico aí mostra bem como e desde quando esse interesse começou a surgir, né? Eu peguei lá os últimos 5 anos e a gente vê que até meados de 2020 ele ficou praticamente estável, né? Quase ali muito próximo do zero. E, a partir do segundo trimestre de 2020, a gente vê uma tendência crescente, inclusive aquela linha pontilhada, o Google ele plota automaticamente que é a expectativa dele para a continuidade do interesse desse assunto, né? Então, ESG importa, sim. As pessoas estão querendo saber cada vez mais do que se trata, né? E por que se importar com isso? E aí volta um pouco daquilo que eu comentei do Triple Bottom Line, né? Os 3 P's, planeta, em inglês, Planet, Profit and People, né? E queria começar falando um pouquinho sobre o planeta, né? Por que se importar com isso? Porque é muito simples. Se as mudanças climáticas começarem a se agravarem, por exemplo, os oceanos começarem a subir, porque a gente vai ter derretimento das geleiras nos polos, muitas cidades à beira-mar vão passar simplesmente a deixar de existir. Uma coisa que está acontecendo agora, nesse momento, em São Paulo, para quem vai assistir depois, a gente está falando aqui em setembro de 2022, vou ser sincero, eu nunca vi uma variação climática tão grande. Hoje eu estou aqui de blusa. Há 2 dias atrás, eu estava andando de bicicleta no sábado ao meio-dia e estava 27, 29 graus. No dia seguinte eu fui, aliás, no mesmo dia, no sábado, né? A gente esperava esfriar no dia seguinte. 3, 4 da tarde, a temperatura estava 14 graus. Então, assim,
essa variação começa a impactar nas pessoas, na biodiversidade e assim por diante. O impacto das chuvas na produção de alimentos, por exemplo. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no planeta já. A gente depende de produção em massa de alimentos. E se as chuvas começarem a variar, como está variando a temperatura, e os campos que produzem alimento começarem a produzir menos? Se a gente começar a ter perdas de produtividade e não ganho como a gente teve nos últimos 100, 120 anos, né? Resumindo a história, se não tiver planeta, não tem insumo, não tem produto, não tem consumidor, acabou. E com isso, não faz nem sentido falar em lucro, porque as empresas simplesmente deixam de existir, né? Quando a gente fala em lucro, a gente já vai aqui para o segundo ponto desse slide, né? Por que se importar com isso? E até interessante aqui, lembra que eu comentei das gestoras de recursos que começaram a ser signatárias dos princípios de investimento responsável? Teve uma gestora em específico que causou um impacto muito grande, que é a BlackRock, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso, não sabe talvez direito como que é, mas enfim, em março de 2019, o Larry Fink, ele é o CEO da BlackRock. Quem trabalha no mundo de investimento sabe, as gestoras costumam publicar cartas periódicas aos seus clientes sobre como estão conduzindo os investimentos. E qual foi a grande inovação? É que ele não falou somente para os clientes, ele falou diretamente para as empresas em que a BlackRock investe. E aqui eu estou falando de um fundo que tem mais de 7 trilhões de dólares sob gestão. É muito dinheiro. Mas, quando a gente vê, se a gente olhar aqui nesse gráfico, eu peguei ele hoje lá no site dos princípios de investimento responsável e a gente vê a evolução ao longo do tempo. E é interessante você ver que até 2018 a gente tinha mais ou menos 2 mil gestoras signatárias dos princípios, né? E com mais ou menos 60, 70 trilhões de dólares sob gestão. E depois da carta do Larry Fink, a gente vê que tem uma inflexão na curva, ela começa a crescer mais rápido. Então, de 2019 para cá, subiu de 2 mil para mais de 4 mil. Esses dados aí são até abril do ano passado. Então, hoje já dá para afirmar, sem a menor dúvida, que existem mais de 4 mil gestoras que são signatárias dos princípios de investimento responsável, com mais de 120 trilhões de dólares sob gestão. E o que essas pessoas têm? Elas têm o poder de pressionar as empresas, né? Pressionar algumas e premiar outras, né? Como que elas premiam? Às vezes cobrando um retorno menor, mas elas estão ali se engajando, levando as empresas a assumirem compromissos sociais, assumirem compromissos ambientais e também ter uma governança melhor, né? E isso impacta diretamente no lucro das empresas. A gente vai falar depois, daqui a pouquinho, sobre a questão da otimização de capital, né, como um dos vetores. Então, assim, o lucro é fundamental também, porque no final do dia, se a empresa faz tudo de bom, mas ela não tem lucro, ela morre, ela deixa de existir e ela não pode mais fazer coisas boas. Então, por isso que eu falei, ESG não é filantropia, ESG é estratégia de negócio, é estratégia sustentável, é olhar para o longo prazo, né? Aliás, um ponto bem importante que é isso, quando a gente está falando dessas ações aqui, nada disso vai dar um retorno daqui 1, 2, 3 meses ou 1 ou 2 anos. Esses retornos, esses impactos positivos financeiros que a empresa tem por adotar práticas sustentáveis, são de longo prazo, né? Voltando para terminar aqui o conteúdo desse slide, a gente tem no terceiro quadradinho ali as pessoas, que esse é um terceiro movimento, ou quando a gente pensa, quem se importa com isso, vamos falar das pessoas agora. E a gente tem um vetor fantástico aqui, que é ali, que está marcado na legenda, a geração Z e a geração Y, né? Ou os milênios também, né? O que está acontecendo? O que eles têm de diferente dos baby boomers e da geração X, né? Eles são muito mais engajados com questões ambientais, com questões sociais, né? E, assim, esse é mais um fator que é muito fácil de argumentar do porquê esse já é importante para as empresas. Duas coisas muito básicas. Quem são os consumidores dos produtos das empresas? E eles estão crescendo cada vez mais. São essas duas gerações. Hoje, e também na força de trabalho. Como desenvolver a força de trabalho, né? A gente tem, hoje, mais ou menos
50%, ali é a questão da força de trabalho, tá? É uma estatística do Bureau de Estatística, tipo o IBGE dos Estados Unidos, né? Que lá nos Estados Unidos hoje já 50% da força de trabalho é formada por geração millennials e geração Z, né? E a perspectiva é que até 2030 ultrapasse 75% e até 2040 ultrapasse 90%. E eles são os consumidores dos produtos, eles são os trabalhadores. Como que alguém vai querer trabalhar numa empresa se essa empresa não tem nenhum propósito, não tem nenhuma responsabilidade social ambiental, né? Então, caminhando já para o final da apresentação, acho que deu para perceber o contexto, a importância da adoção de práticas sustentáveis pelas empresas, né? E eu queria trazer aqui um pouquinho de trabalho acadêmico também. Esse é um artigo publicado pela McKinsey, baseado no trabalho de consultoria estratégica em relação às práticas sociais, ambientais e também governança, onde ela trouxe 5 maneiras que uma empresa pode criar valor para os seus stakeholders, né? E quando eu falo criar valor, é impacto financeiro, inclusive, né? Primeiro deles, aumento de receita, né? Uma empresa que tenha responsabilidade social, ambiental, que tenha uma boa governança e tem um propósito. Por que as pessoas daquela empresa saem de casa de manhã para trabalhar? O que elas vão fazer, sabe? Quando você liga tudo isso com um propósito, ela vai atrair clientes interessados em produtos e serviços mais sustentáveis. Cria um nível de fidelidade, né? Quem aqui é fiel a algumas marcas e vai entender bem o que eu estou falando. Quando você gosta de uma marca, você sente que ela é a minha cara, sabe? É isso daí. Esses clientes vão estar mais conectados e vão consumir mais. Esses clientes, eu não vou entrar aqui, a ideia não é essa, mas a gente tem muitas pesquisas que mostram que essas pessoas, inclusive, topam pagar mais por um produto ou um serviço quando existe uma conexão da marca com alguma responsabilidade ambiental ou social. Um exemplo é a North Face, que ela direciona ou aquela marca argentina, a Patagônia. São marcas que direcionam assim, uma parte muito grande do lucro delas para a preservação do meio ambiente. Tem pessoas que pagam caríssimo para quê? Porque elas têm essa conexão, elas estão dispostas a financiar isso daí, né? E também acesso a melhores recursos através de relações mais fortes com a sociedade e com o governo. Em termos de redução de custos, segundo item, né, apresentado pela McKinsey, uso mais eficiente da água. Se eu passo a adotar práticas de reuso, eu vou pagar uma conta menor para a Sabesp. Simples assim. Se eu uso fontes de energia renováveis, eu coloco uma placa solar. E aqui lembra do que eu falei de longo prazo? Uma placa solar não se paga em 1 ou 2 anos. Ela vai levar pelo menos uns 5 anos para se pagar. Mas no longo prazo, eu passo a economizar, né? Redução de custos judiciais trabalhistas. Sabe, se eu reduzo o turnover dos funcionários porque eles estão mais felizes, estão mais contentes trabalhando na empresa, mais satisfeitos, eu vou ter menos custo trabalhista, né? Terceiro ponto, compliance. Evitar recebimento de multa ambiental, evitar a perda de licença regulatória, ter acesso a subsídios governamentais, coisas tão simples como, por exemplo, se eu passo a assinar o protocolo de ser uma empresa cidadã, eu passo a dar uma licença maternidade maior, por exemplo, né, para as minhas funcionárias, e na outra ponta eu tenho algum benefício fiscal com isso. Um exemplo simples, tá? A gente poderia colocar uma lista aqui, né? E a gestão do risco de imagem e reputação. Se uma empresa se envolve num escândalo social, num escândalo ambiental, quem é do marketing vai saber melhor que eu. Às vezes é muito mais barato você criar uma marca nova e jogar uma marca no lixo do que tentar restaurar a reputação de uma marca, né? Então, esse é o terceiro ponto. Indo para o quarto, aumento de produtividade. Se a empresa tem um propósito em si, se ela prega esse propósito, deixa isso claro, assume compromissos públicos, né, ela vai ter um engajamento social maior. E as pessoas, ela vai ser mais capaz de atrair e reter talentos, bem como aumentar a motivação dos colaboradores. Afinal de contas, ele não sai todo dia para, puta, que saco, vou ter que trabalhar. Não, ele tem um propósito na cabeça, ele consegue produzir mais, né, de forma muito mais eficiente. Bom para ele e bom para a empresa, bom para todos os stakeholders, bom para os fornecedores, bom para os clientes, bom para os acionistas também, né? E, por fim, a redução do custo do capital. Né, a gente já vê aí quantas empresas estão emitindo debêntures sustentáveis, tanto do lado de green bonds, que a gente chama, né, que são vinculados a metas ambientais, como também os social bonds, que são vinculados a metas sociais. Por exemplo, a Klabin, que já fez algumas emissões nesse sentido, em que ela assumiu alguns compromissos ambientais e
da outra ponta, o que acontece? Os investidores que estão financiando, que estão dando dinheiro para aquela empresa, eles cobram um juro um pouco menor se a empresa cumprir metas. Se ela não cumprir as metas, vai ter que pagar um juro maior. Então, não é que ela está pagando mais, é o juro que ela pagaria. Se ela assume compromissos e cumpre esses compromissos, vai pagar menos juro, sai mais barato para a empresa financiar projetos de investimento. A gente tem também a questão da alocação de capital. Uma empresa que está fazendo investimentos de longo prazo, né, ela pode reduzir muito o impacto de risco ambiental, às vezes, porque ela passa a levar em consideração o que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos no meio ambiente. Não sai fazendo um projeto só baseado nos aspectos financeiros e operacionais. Quando ela leva isso em consideração, a gestão de risco dela fica melhor. E se um dia tiver um impacto ambiental, algum desastre ambiental, a possibilidade disso impactar a empresa é muito menor, porque ela provavelmente já previu isso e já está preparado para enfrentar isso daí. Bom, vamos lá. Terminando aqui a nossa apresentação, a gente vê claramente que a gente está num momento de transição também do atual capitalismo. Não sei quem já ouviu falar de capitalismo consciente ou também capitalismo do stakeholder. A ideia é essa, né? Lá no início da década de 70, Milton Friedman, ele, num artigo para o New York Times, ele escreveu que o único objetivo da empresa, da companhia, era criar valor para o acionista. Qualquer dinheiro, qualquer centavo ele falava dólar, né? Qualquer dólar a mais que a empresa gaste com qualquer outra coisa que não seja gerar lucro, ela perdia seu propósito, né? Por muito tempo isso reinou, hoje não mais, né? Diante de tudo que a gente colocou aqui, a gente sabe claramente que não dá mais para ficar só pensando em gerar lucro. Você tem que tomar conta de todos os seus stakeholders. A empresa tem que cuidar dos fornecedores, não dá mais para pressionar fornecedor, e uma hora você pode ficar sem fornecedor, porque todos vão quebrar. Você tem que dar condições melhores para eles trabalharem e fornecerem para você, e ele ter tanto lucro quanto você. Cuidar dos seus clientes, cuidar dos seus colaboradores, cuidar do entorno, a sociedade, né, em volta de onde a empresa está estabelecida. Até o governo é também um stakeholder, né? Quando você paga imposto corretamente, você não está se envolvendo em práticas não sustentáveis, sonegando imposto, por exemplo. Então, o modo como a empresa cuida disso tudo é super importante. E, como mensagem final aqui, né, eu acho que é o seguinte: ou as empresas adotam práticas mais sustentáveis, ou elas adotam as melhores práticas de ESG, ou elas vão acabar morrendo. Então, assim, se alguém ainda tiver coragem de falar, não vou fazer isso porque é muito caro, cara, talvez seja mais caro não fazer nada, né? É isso. Obrigado pela atenção de todos. E como RI da Sinqia, eu deixo também a área de relações com investidores da Sinqia à disposição para a gente atendê-los no que for possível, seja coisas específicas da companhia, seja também bater um papo e trocar ideia em questões relacionadas a temas sustentáveis. Muito obrigado. Opa. Vamos lá, Ju? Agora é Q&A? Pessoal, aqui, temos alguma pergunta aqui no presencial? Ali, temos uma pergunta ali. Pois não. Se puder falar seu nome... Oi. Se está ligado a alguma instituição também, fica à vontade. Meu nome é Elisa, eu sou da CodeNuts, que é uma software house de tecnologia no code, People as a Service. E nós somos super engajados, mas nós somos pequenos. E como exige um investimento para você aplicar as práticas ESG, o que você indicaria para quem é pequeno? Já iniciar fazendo parte do contexto, como tem que ser, porque a gente sabe também que tem gente que diz que tem as práticas, que implantou, mas na verdade não é verdade. Tá legal. Eu acho que o primeiro ponto é a educação, é aprender, né? E hoje a gente tem muito material disponível. Eu vou te falar, até eu fazer um curso nessa área, eu já tinha aprendido muito, né? Tem material acadêmico, se você procurar nos sites. Esse próprio artigo que eu coloquei da McKinsey, ele é um artigo público. Essa apresentação, não sei se a gente tem como deixar ela disponível depois. Tem um link que você pode clicar lá e você vê o que eu falei aqui, mas de forma muito mais detalhada, né? Então, o primeiro ponto é a educação, ver e começar a ver melhores práticas mesmo. Por exemplo, no social, na questão de colaboradores, na minha empresa, eu tenho alguma política de
incentivo à diversidade, política de inclusão ou de equidade? Ah, não. Sabe, não precisa começar com 100. Eu sei que é caro, não é barato fazer tudo, né? E eu vim de algumas outras empresas que tinham um orçamento muito maior, e aqui a gente está fazendo também na Sinqia, a gente está fazendo um trabalho começando do zero, e a gente não está fazendo com tudo também, a gente está começando num passo a passo, pequeno, né? E você vai adotando um ponto aqui, um ponto ali, e aos poucos você vai implementando isso daí. Começa com, como eu disse, não precisa começar com 100, mas começa com 5, com 10, conforme a empresa vai crescendo, de repente, se for viável contratar uma consultoria, né, tem consultoria para todos os bolsos. Eu vou te falar, o ano passado eu fiz uma cotação e eu tive consultoria que ia desde 20 mil até 500 mil reais. Tá? A gente não contratou a de 500, né, contratamos uma bem mais barata, não foi a de 20 também, mas a gente gastou menos que 50 mil reais e eu estou falando de uma empresa que fatura mais de 20 bi por ano. E a gente levou isso em consideração. Então, assim, o conselho que eu dou é esse. Vai aprender. Hoje a gente tem já alguns cursos sendo oferecidos por um preço muito acessível, sabe? Menos de R$ 1.000. E aí você tem uma ideia geral, pelo menos. E aí você pega e olha para a sua empresa e fala, dentro de tudo que foi colocado aqui, nesse ponto, o que eu tenho? Esse. Você mapeia, ver o que seria a melhor prática, o quanto distante você está e como que você vai fechar essas lacunas. Acho que é um primeiro passo que é bem relevante já. Boa. Antes da gente passar para você, vou só fazer uma pergunta aqui do pessoal que está de casa e, enfim, remoto. E se vocês tiverem mais perguntas, pessoal, podem mandar que a gente vai perguntar aqui para o Emerson. O Ronaldo perguntou, como uma empresa consegue medir o sucesso da implementação da cultura ESG? Tá. Esse é um outro ponto que a gente fala de retorno sobre o investimento em ESG, né? Eu vou dar um exemplo bem básico. Quando eu falo de colocar placa solar, eu vou ter um custo inicial de comprar as placas, instalar elas, e esse retorno vai ser dado ao longo de 5 anos, 10 anos. Então, assim, a gente começa a medir para cada mudança que você faz. Você cria, você vê qual que é a métrica que eu vou utilizar, e começo a acompanhar essas métricas ao longo do tempo. Os retornos não são imediatos, quero deixar isso bem claro, eles levam tempo, e a gente vai ter aqui um bate-papo daqui a pouco sobre finanças sustentáveis também, e depois também sobre investimentos de impacto. Então, os colegas que vão continuar aqui na agenda do dia vão abordar isso também, mas basicamente é isso. Para cada tipo de ação, você tem um investimento e tem um retorno esperado. E a ideia é essa, entender quais são as métricas ligadas a cada um desses investimentos. Às vezes essas métricas são super tangíveis, às vezes não são tão tangíveis, são um pouco intangíveis. E você vai ter que capturar de forma mais... às vezes não é numérico, é mesmo, por exemplo, reputação. Como medir uma reputação? Não é tão simples, mas você consegue perceber pelo retorno dos seus clientes, dos seus fornecedores. Pô, vocês estão agora tratando muito melhor, né? Gostei daquela iniciativa. Isso é melhora de reputação. Às vezes você não consegue quantificar isso financeiramente, mas você sabe se está melhorando ou se está piorando. Vamos fazer aqui? Aqui, né? Você leva lá o microfone, por favor? Ah, já está lá. Desculpa. Perdão. Boa tarde. Meu nome é Henrique Moraes Prata, eu sou founder de uma EdFintech, a Prof House. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada aonde eu estive até o final do ano passado, que é o Hospital de Câncer de Barretos. Por 9 anos eu fui responsável pelas relações corporativas e relações com doadores corporativos. A minha pergunta é sobre a frase ESG não é filantropia, né? Na verdade, para todo o terceiro setor, o ESG trouxe muita esperança, aumentou muito o engajamento das empresas com todas as instituições, sejam ambientais, da área da saúde, da área de educação. Nos ajudou muito a trabalhar com métricas de impacto, e acho que subiu a régua do terceiro setor, né? Um desafio grande para os menores, mas não deixa de ser um desafio para todos. Então eu gostaria de entender, porque do meu ponto de vista eu enxergo o ESG como uma oportunidade única, sobretudo num país como o Brasil, para as empresas se sensibilizarem com as causas, com quem faz com quem tem efetivamente uma atuação grande, e tem uma sinergia enorme que ajuda os dois. Então eu gostaria de entender
a frase que ESG não é filantropia, porque no meu entendimento e de muitos do terceiro setor né? Então eu agradeço. Ok, não, sem problemas. Vamos lá. Tem muitas empresas que sempre direcionaram partes dos seus recursos para a filantropia, criaram institutos, às vezes até tinha algum benefício fiscal ou outro, mas era um viés só de filantropia. A agenda ESG, ela avança no sentido de a empresa pode continuar fazendo tudo que ela fazia ou até fazer mais, mas a ideia é tentar começar a vincular as ações sociais e as ações ambientais dela, e falando específico do seu caso, né, do caso lá de Barretos, e eu tenho amigos que também estão vinculados. Eu sou de Socorro, interior de São Paulo. Tem um vereador em Socorro que ele passou a vida trabalhando em ações sociais lá, e ele se elegeu, inclusive, em cima disso, né? Enfim, conheço bem o trabalho lá, é muito legal. E as empresas, elas podem... Às vezes uma empresa fala assim, você pode... O próprio Hospital do Câncer de Barretos, ele pode criar uma abordagem mostrando para as empresas que elas podem ter retorno com isso. E não precisa ser necessariamente retorno financeiro, retorno de reputação, né? Quando eu disse, por exemplo, essa geração nova de milênios, a geração Z, são muito ligadas a propósito. Se elas verem que a empresa que elas vão trabalhar tem um programa público de financiamento de alguma atividade, por exemplo, ela vai financiar toda a operação de uma sala de exames lá em Barretos, né? Ela pode fazer publicidade disso, né? E ela vai atrair melhores talentos. Então, é vincular isso com a estratégia do negócio. Quando eu falo de filantropia, não é porque não é separar ou colocar uma mancha na filantropia. Pelo contrário, é transformar a filantropia em algo estratégico para a empresa, né? E quando eu falo assim, aí pode surgir um outro pensamento que é o seguinte: mas aí então as empresas não dão ponto sem nó, então elas continuam sendo más. Não é continuar sendo má, porque se ela conseguir melhorar o lucro dela com estratégia, né, inclusive a estratégia social, a estratégia ambiental e uma melhor governança, ela pode colaborar, inclusive, com mais. Então, essa é a ideia. É transformar o que era a filantropia em algo estratégico, né, estratégia para a sustentabilidade, e é um jogo de ganha-ganha. Os dois lados passam a ganhar, inclusive com um redirecionamento maior de fundos para as atividades financiadas, antigamente como filantropia, agora como uma ação estratégica. Se quiser refazer algum ponto, fica à vontade, tá? Boa, vou mesclar aqui com uma pergunta do pessoal que está assistindo online. O Thiago Lopes começa assim: gosto muito dos conceitos relacionados à energia sustentável, mas o supercomputador Santos Dumont, por exemplo, consome muita energia e não é viável operá-lo com energia sustentável. A Europa também está começando a enfrentar uma grande crise energética devido ao bloqueio de fornecimento do gás pela Rússia. Como é feita a avaliação de risco de uma empresa se tornar totalmente dependente de energia renovável? Vamos lá. Esse caso da Europa, o caso do supercomputador Santos Dumont, eu confesso que eu não conheço. Então, prefiro não comentar sobre algo que eu não conheço. Sobre a questão da crise na Europa, esse eu estou acompanhando bem, e principalmente pela questão do fornecimento de gás, né? E aqui é um alerta que eu falo, inclusive, internamente na SINC. Quem já conversou sobre ESG comigo já ouviu falar. A gente tem que adotar os passos e, assim, com muito cuidado, e implementar tudo com muito cuidado. O que eu vejo, falando especificamente o caso dos veículos elétricos na Alemanha, porque a Alemanha foi quem mais impulsionou isso. Hoje, a gente entrou num paradigma em que os carros elétricos estão emitindo mais carbono no meio ambiente do que um carro movido a gasolina. Por quê? Porque o carro elétrico lá na Alemanha, como não tem mais o gás para gerar energia que vai para o carro elétrico, a Alemanha passou a reativar as usinas de carvão. E o carvão é o maior poluidor do meio ambiente. Então, olha o que aconteceu, né? Então, Felipe, né? Tiago, desculpa. Tiago, você tem toda a razão em questionar isso daí. Eu acho que assim, essas mudanças têm que ser feitas com muita cautela. Quando for feito um planejamento, tem que ver é um passo a passo, não é mudar tudo de uma vez,
né? Por exemplo, um ponto que ele não comentou, mas eu vou colocar aqui. As fontes de energia renováveis, elas não são hoje capazes de substituir 100% as fontes de energia não renováveis, né? Por quê? Porque existe a intermitência. A usina eólica que está lá girando, quando tem vento ela gira, quando não tem vento ela não gira, né? As usinas hidrelétricas, se não chover, podem cair e pode ter falta de energia também. Qual que é a ideia? A ideia é ampliar a matriz energética de modo que a gente dependa cada vez menos. Eu, particularmente, acho que a gente nunca vai ficar 100% dependente de matrizes renováveis, né? A gente tem que desenvolver, por exemplo, muita tecnologia ainda em como armazenar essa energia para jogar no sistema, porque esse é um outro ponto. Se ela está girando lá e jogando energia, a eólica, por exemplo, você não tem como armazenar. A hídrica, a hidráulica, você pode até represar e guardar a água, né? Então, existem sim, muitos desafios ainda. Por isso que a implementação dessas práticas, dessas políticas, elas têm que ser feitas com cuidado, têm que ser bem avaliadas e tem que ter uma gestão de risco também em cima disso. Concordo plenamente e alerto para que quem for implementar não saia implementando. Não, agora eu virei, agora eu sou um cara totalmente green, totalmente pegada social, não passo mais. Calma, vamos um passo de cada vez, vamos implementando isso de forma gradual, mas de forma sistemática e consistente. Pergunta ali. Oi, boa noite. Boa noite. Rafael, sou aqui da equipe de estratégia da Sync. Tem uma pergunta mais relacionada às dificuldades que ainda existem e ainda existirão no futuro em relação a essa temática, né? Dificuldades que terão que ser enfrentadas. Aí talvez eu erre aqui alguns termos específicos, Imagina, mas fique à vontade. eu vou trazer duas polêmicas que surgiram recentemente, né? Acho que uma foi a da Tesla, do Elon Musk, que praguejou aos ventos aí quando a Tesla foi retirada lá de um índice da Bolsa Norte-Americana de ESG. E ele argumentou que o negócio dele é inerentemente sustentável e por isso seria hipócrita tirar a Tesla de um grupo, de um pool de empresas sustentáveis e manter algumas outras que, sei lá, têm práticas muito menos sustentáveis inerentemente. Uhum. E um outro caso aqui brasileiro, eu tenho visto um aumento no número de críticas de alguns especialistas. Aí eu cito aqui o Fábio Perovic, que é um cara que eu gosto bastante, que é gestor da Fama, de que estão surgindo muitos fundos de investimento que supostamente estão investindo em empresas ESG, né, com esse foco. E sei lá quantos % desses fundos tem Vale na carteira, por exemplo. E a gente sabe que, enfim, tem muitos problemas, muitas polêmicas e potencialmente muito hipócrita, né? Uhum. Então, acho que com a popularização do tema vem também um pouco dessa dificuldade, né? Acho que tem pessoas que julgam que é só um buzzword, que é só para inglês ver, e sei lá, defensores do Elon Musk podem entrar um pouco nesse barco, mas eu acho que tem problemas tangíveis, né? Enfim, talvez não tenha me esforçado muito bem, mas eu queria que você... Não, eu entendi. Acho que entendi, né? Vou comentar a respeito. Sobre esse caso do Elon Musk, o Elon Musk é um cara bem polêmico. Vou tentar não fazer juízo de valor, mas ele é uma pessoa que gosta de fazer barulho, né? Ele exagera, a gente vê o próprio processo de aquisição dele em relação ao Twitter, tudo que ele já fez, voltou atrás, foi de novo, força a barra. Então, assim, eu acho que ele é um cara genial. Eu acho que ele está num negócio na Tesla, não só de veículos, mas também de como armazenar energia. Ele é inovador, sem falar dos outros negócios dele também, né? Mas ele faz muito barulho. E eu acho que, assim, a sustentabilidade do negócio eu acho que é fantástico, mas eu acho que ele tem um problema muito maior de governança. E como ele lida, por exemplo, nessas polêmicas que ele acaba criando, ele derrubou o valor, ele perdeu 60 bilhões de valor de mercado de um dia para o outro da Tesla, né? Então, assim, eu acho que tudo tem que ser feito com muita ponderação, com muito equilíbrio, né? E se ele saiu do índice, ele não, mas a empresa, a Tesla, foi retirada do índice, eu acho que vai entender por que ela foi retirada, né? Os índices são muito claros, eles têm as regras para participar. Eu não acho que o índice é absoluto, tá? Eu mesmo tenho
várias críticas ao ISE, que é o nosso índice de sustentabilidade aqui no Brasil. Se você pegar nos últimos 10 anos, as empresas que fizeram parte do índice, tem algumas delas que nem existem mais e por práticas nada sustentáveis. Então, participar de um índice, muitas vezes, é responder um questionário, às vezes até agir de forma estratégica para entrar no índice, sabe? Fazer algumas adequações para dizer agora consigo entrar, entra no greenwashing. Eu gosto muito do Fábio Perovich também, eu acompanho ele. Já tive reuniões presenciais com ele várias vezes e admiro muito, né? E acho que ele advoga muito bem o tema e tem uma clareza muito, muito legal mesmo, né? E então, assim, tudo tem que ser visto com muito equilíbrio e vai de entender por que ele saiu e se uma empresa... Eu vou dar um exemplo aqui agora do Banco ABC, quando eu trabalhei lá. Logo que eu entrei, eu vim todo motivado, eu tinha acabado de renovar a CESP no índice, no ISE, né? E quando eu entrei, todo motivado para fazer eles participarem e tal. E quando eu levei isso para o comitê executivo, eles avaliaram e falaram uma coisa que marcou muito para mim até hoje. Falei, Emerson, a gente não está preocupado aqui em parecer bonito, em parecer sustentável. A gente está preocupado em ser sustentável de fato, né? E aqui eu vou fazer um paralelo. Lá em 2007, a gente teve 10 bancos que listaram na Bolsa, junto com o ABC, sendo um deles o Banco ABC, né? Alguns deles não existem mais, né? O Banco Cruzeiro do Sul, o Banco Pan teve sérios problemas, né? E naquela época, isso foi 2012, né? 11, 12, eles comentaram, falando, então assim, eles já viram os problemas acontecendo e falaram, vamos se preocupar em ser sustentável de fato e o tempo vai mostrar quem é e quem não é, né? Um dos bancos que não existem mais hoje estava no índice, no ISE. E até foi engraçado que eles falaram, se esse banco está no ISE, eu não quero estar. Porque a gente sabe que por dentro tem muita coisa que não funciona, né? Então é isso, eu acho que a empresa tem que, sabe, independente dos índices, do que aparece lá fora, ela tem que ser sustentável de fato, né? E terminando sobre a questão da Vale, tá em alguns fundos ou não, a gente está aprendendo, tá? É tudo muito recente. A gente vê os fundos de investimento, a maioria dos fundos brasileiros nem tem ainda um analista com visão de ESG. Eles estão ainda tirando certificações, as empresas estão se certificando, né? A gente tem aqui Maurício e Ana Paula, né, que estão tocando aí esse Green nessa agenda de criar um padrão de certificação. Então, assim, existe um aprendizado, a gente está numa curva de aprendizado muito grande, existem alguns excessos, existem em alguns momentos que alguém exagera para um lado, alguém exagera para o outro. Falando, por exemplo, de mineradoras, a gente tem que ter uma certa ponderação, porque a partir de hoje, então, não vai poder existir mais nenhuma mineradora no mundo, aí vai faltar insumos, por exemplo, para produzir placas de semicondutores ou placas, chips, por exemplo. A gente vê o caos mundial que está de fornecimento de chips, até cartão de crédito não consegue emitir, o mercado de carro usado, o que aconteceu, né? Então, assim, não dá para parar. A gente pode fazer uma transição lenta, gradual, né? Eu acho que todo esse movimento de ESG ele está acelerando essa adequação, essa necessidade global de modificar as nossas matrizes de fornecedores, de produção, né, e tudo mais. Então, eu acho que a questão é assim, no final acaba sendo bom senso e equilíbrio, né? Não dá para ser exagerado nem para um lado nem para o outro, nem dizer não vou mudar por nada e nem dizer vou mudar tudo de hoje para amanhã, não faço mais nada, né? Mais nada do que eu fazia. Não, é um processo e cada um vai ter uma jornada diferente. Então, não sei se eu consegui. Não, respondeu. Perfeito, obrigado. Obrigado. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Se não, vou fazer daqui do online. O Roberto Maia provoca. Vamos lá. Tem algum spoiler sobre o que a Sinqia tem de planos para a questão ambiental do ESG? Sim, não só ambiental, como também social e governança. Eu acabei de chegar aqui na Sinqia, vai fazer 2 meses daqui 5 dias, estou muito feliz. E o que a gente já está fazendo? A equipe de RI e ESG aqui da Sinqia, né, já tinha começado um trabalho nesse sentido, em que a gente está mapeando tudo que a gente faz hoje. Porque o que acontece? É muito comum, não só a Sinqia, mas muitas empresas que ainda
não comunicam isso de forma estruturada, elas fazem muitas coisas boas, mas elas nunca sentaram e avaliaram como que elas fazem. Aqui na Sinqia, o que nós estamos fazendo? Primeiro passo, identificar tudo que a gente faz. A gente tem, por exemplo, aqui, já mecanismos, por exemplo, o RH, como a gente cuida das pessoas, a área de people, né? RH é um jeito tão antigo de falar, acho até feio. Mas a nossa área de people, como que eles cuidam das pessoas, promovendo a diversidade, a inclusão, a equidade. Só que isso não está dentro de uma agenda toda estruturada. Então, eu vejo coisas fantásticas aqui dentro já. O que a gente está fazendo hoje? Identificando isso tudo, comparando com as melhores práticas ambientais, sociais e de governança, vendo onde nós temos lacunas, a gente vai fazer um plano de ação para fechar essas lacunas, e a ideia é meta da área, né? E isso vai sair. No próximo ano, a gente publicar o primeiro relatório de sustentabilidade da Sinqia. Então, a gente deve publicar, no máximo, até maio do ano que vem, o primeiro relatório de sustentabilidade, que vai mostrar o nosso mapa atual. Lembrando uma coisa que é muito importante. Muitos relatórios de sustentabilidade, e isso eu vou copiar a fala do Fábio Perovic, tá? E eu concordo plenamente com ele. As pessoas publicam o que elas querem, né? Então, existe uma tentação muito grande hoje de greenwashing, que nada mais é do que eu falar tudo que eu faço de legal e não falar nada mais. Toda empresa tem problemas, sabe? A empresa que falar que não, eu sou perfeita, essa é a primeira imperfeição, né? Toda empresa tem problemas. E quando a gente pensa em padrão contábil, toda empresa tem seus altos e baixos financeiros. E como que os analistas conseguem enxergar isso? Porque existe uma regra contábil que determina que as perdas têm que ser contabilizadas dessa maneira, que os processos trabalhistas têm que ser contabilizados dessa maneira, e tudo está lá. Você consegue ver o que é bom e o que é ruim em cada trimestre, e as empresas têm que se explicarem. Isso não acontece com relatórios de sustentabilidade. Mas existem padrões que estão chegando. A gente já tem o GRI, que é um padrão bem mais antigo. Ele não entra bem na questão dos números, mas a gente já tem um novo padrão que chama SASB. Não é tão novo assim, mas o que ele faz? Ele tem, ele mensura uma série de indicadores ambientais, sociais e de governança, né, junto com os indicadores econômicos e financeiros, e aí o relatório ele passa a ser um pouco mais estruturado. E tem itens em que ele tem que colocar lá. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que que agora passa a ser exigido que se coloque todas as ações judiciais que a empresa está enfrentando, né? E tem que classificar elas por trabalhistas, com clientes e assim por diante, né? Ou seja, a empresa vai ter que mostrar, ela não pode mais simplesmente, não vou colocar porque eu tive muita ação trabalhista esse ano, meu turnover subiu muito, não vou mostrar. Não, tem que colocar. Então a gente está caminhando para um momento em que a gente vai ter um padrão de relatórios de sustentabilidade. Eu espero que em breve a gente seja obrigado a ser auditado também, porque aí sim passa a ser muito mais confiável e não fica mais dando tanta margem para greenwashing, né? Então, é isso. Eu acho que deu para falar o que a gente está fazendo aqui na Sinqia. A gente quer fazer um relatório que seja o mais fidedigno possível, tanto nas coisas boas que nós já temos, como nos itens que a gente precisa melhorar. E a ideia é colocar o que nós precisamos melhorar, como pretendemos melhorar esses indicadores. Mas, por enquanto, a gente está na fase ainda de identificação, montar plano de ação, mas até maio do ano que vem vocês vão ter esse relatório publicado. Muito bom. Obrigada, Emerson. Obrigado, pessoal. Bom. Obrigada. Pessoal, a gente vai dar 2 minutinhos para o próximo painel, a gente já volta.